Obrigada pela presença de todos no nosso mini curso de hoje, que será ministrado pela professora Simone Capellini, que é professora livre docente do Departamento de Fonoaudiologia dos programas de pós-graduação em educação em fonoaudiologia da Unesp Marília, São Paulo, é coordenadora do LIDA, Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, e ministrará o tema alfabetização e a interface saúde-educação, o que o fonoaudiólogo clínico precisa saber. Obrigada. Obrigada, Alegra. Acho que, inicialmente, eu preciso agradecer a Alegra por esse espaço. Na verdade, a proposição, né, de todo esse trabalho para discutir a interface saúde e educação, a Alegra acolheu muito bem. Na realidade, talvez porque vocês vão ouvir eu falar nesse mini curso, talvez pela crise que eu esteja passando, por essa questão da pandemia, eu vou colocar aqui algumas reflexões ou questões importantes da gente pensar enquanto esse modelo que não é o modelo ou paradigma da escola, mas é o paradigma da clínica, o que tem me deixado muito preocupada, né? Porque as crianças elas estão chegando com muita dificuldade nas nossas clínicas e escolas, nos nossos consultórios, ao ponto de você ter crianças que estão com 8 anos de idade, que não estão conseguindo pegar no lápis e não estão conseguindo fazer um círculo, de ter crianças que não estão conseguindo desenhar um triângulo, né? Então, e vocês sabem a implicação disso, né? Uma criança que não tem uma pega de lápis, né? Uma apreensão de lápis adequada e que não consegue fazer um triângulo, é uma criança que muito provavelmente já está indicando alterações de função motora fina para a escrita. Então, isso é só uma parte, né, de outras que a gente está vendo também, né? Então, não consegue identificar a letra, não consegue fazer soletração e reconhecimento de letra. Então, assim, nós estamos numa situação de entendimento ou reconhecimento dessas crianças que foge um pouquinho tudo que a gente vinha discutindo, né? Então, na verdade, essas crianças e as escolas nessa pandemia, ela está quebrando alguns paradigmas, né, importantes aí da nossa atuação. Então, que bom que vocês estão aqui, que bom ter carinhas novas e pessoas conhecidas, porque isso mostra o quanto que, na verdade, nós temos que pensar um pouco mais sobre o que nós podemos ofertar para essas crianças em termos aí de qualidade de atendimento fonoaudiológico, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, agradecendo a presença de todos. Então, vai ser um prazer estar aqui discutindo a questão de alfabetização e a interface saúde-educação, que o fono clínico precisa saber. E para quem não me conhece, ou para quem nunca esteve comigo em curso, eu sou a professora doutora Simone Aparecida Capellini, da Unesp de Marília, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Primeira coisa que, na verdade, eu vou chamar a atenção de vocês é que a aprendizagem, ela tem uma inversão aqui, gente, desculpa. A aprendizagem em tempos de pandemia do Covid-19, na realidade, ela só aprofundou problemas estruturais presentes na educação, né? Então, na realidade, os problemas que nós tínhamos enquanto sistema público de ensino e enquanto sistema privado de ensino, eles só se agravaram. Na realidade, nós tivemos os problemas muito por conta de um despreparo do meu professor com relação ao uso do acesso remoto, mas também com relação ao uso do material que poderia ser disponibilizado em acesso remoto. Então, se eu for fazer uma retrospectiva do que é a minha situação de sala de aula, né? A minha situação de sala de aula, ela é uma situação de disponibilização e aprendizagem por meio de conteúdos. Então, vocês imaginam uma escola conteudista, como é a escola brasileira, independente, né, dela ser municipal, estadual, federal ou particular, vocês imaginam, na realidade, como que essa escola teve que se reinventar. As escolas particulares tiveram um tempo menor para essa reinvenção, né?
Na verdade, muitas escolas pararam, talvez por no máximo 2 meses, mas as escolas públicas têm escolas paradas até hoje, né? Até porque eu tenho um despreparo, inclusive econômico, para compra, né, de chips, para compra de tablets, para compra de computadores, para que essa criança tivesse uma informação educacional que pudesse chegar em acesso remoto para elas. E aí uma das perguntas, né, que na verdade não para de fervilhar nem na minha cabeça, imagino nem na cabeça de quem recebe essas crianças, pensando já numa condição clínica, é quais os efeitos da alfabetização em acesso remoto. Então, o que, que nós estamos recebendo em termos de crianças que estão, né, ou que deveriam estar alfabetizadas pelo acesso remoto e elas não estão? Então, quando nós olhamos a literatura, nós já temos artigos nacionais dizendo que o ensino em acesso em EAD se tornou uma alternativa real para que os alunos não pudessem perder um ano, né? Então, vocês imaginam que, na realidade, nós tivemos um curto espaço de tempo entre a Organização Mundial da Saúde determinar a pandemia e efetivamente nós fecharmos enquanto orientação da nossa vigilância sanitária. Então, eu decreto uma pandemia em dezembro de 2019 e eu começo a ter os efeitos disso no Brasil a partir de março, teoricamente, de 2020. Então, o EAD, essa informação em acesso remoto, passou a ser uma realidade e uma necessidade dentro de uma situação de isolamento social, né? Então, o que aconteceu foi que eu tive um curto espaço de tempo. Então, como eu falei anteriormente, as escolas particulares até 2 meses, e a escola pública ainda nós temos algumas até hoje, que não conseguiram se organizar por meio de videoaulas, por meio de atividades que eram disponibilizadas em base eletrônica. Uma das questões importantes que eu disse anteriormente, e vou retomar aqui, é que o meu professor ele teve que dar conta de ou redefinir o seu conteúdo, e isso não é uma coisa fácil para fazer, né? Porque, na verdade, o que esse professor iria focalizar em termos do que era necessário ou que era prioridade para ofertar para essa criança. Até porque os nossos currículos, eles não são distribuídos, como eu já venho falando há um tempo, entre habilidades, competências e conteúdo. Tudo, na verdade, para o professor é uma questão de aquisição de conteúdo, né? E esse é um problema importante que vai se refletir para nós no momento da clínica, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A minha sala de aula trabalha prioritariamente com leitura de texto e produção de texto. Então, essa é a competência que a minha criança tem que ter para ela poder fazer o apreendimento de todo o conteúdo que é oferecido dentro de uma seriação. Então, o professor, com uma dificuldade muito grande de fazer uma equalização de quais eram essas sequências ou essas etapas necessárias para esse trabalho mais específico, como a alfabetização, independente de que nível de alfabetização eu tivesse, porque eu poderia estar, por exemplo, numa alfabetização em nível de educação infantil, onde eu trabalho pré-requisitos para alfabetização, essa alfabetização no nível de 1º a 5º ano, onde efetivamente eu trabalho questões de aprendizagem do que é o meu sistema de escrita, ou a aplicação de tudo isso, né, dentro de questões gramaticais, quando eu penso no Fundo 2 e no ensino médio. Então, na verdade, o professor teve que dar conta de aprender um novo ritmo, aprender novas técnicas, aprender a condensar conteúdo, e muitas vezes com crianças que não tinham acesso a esses aparelhos eletroeletrônicos, né? Diferente, por exemplo, em algumas secretarias de educação, que municipais ou estaduais, que conseguiram criar as próprias plataformas para passar esse ensino, ou diferentemente das escolas particulares, que tiveram um tempo de organização muito curto, mas que eles tiveram plataformas também disponíveis, né, de acesso a essa informação. Então, o efeito desses novos métodos, né, e principalmente essa dificuldade do professor equalizar qual que é o conteúdo prioritário para passar de informação para a criança, acabou comprometendo, né, tanto a saúde mental das crianças como a saúde mental
dos professores, né? Então, existe um extremo cansaço, né? Você percebe que as crianças se cansam de estar na tela, os professores se cansam de preparar aulas e estar na tela o tempo inteiro, né? Sem contar que, se eu for observar as crianças de escola pública, né, de crianças que estão na rede pública municipal ou federal ou estadual, eu tenho algumas crianças que também perderam em termos de qualidade de saúde alimentar, né, gente? Porque eu tenho muitas crianças que vão para a escola para comer, né? E com a pandemia, elas deixaram de fazer esse tipo eles deixaram de ganhar esse tipo de alimento, né? Um alimento que não é só um alimento que é nutritivo, mas um alimento que também é social, né? Então, muito se perdeu. E o fato é que, na realidade, eu não tenho como fazer uma avaliação disso. Então, eu tenho muita perda e pouca avaliação sobre o que está acontecendo efetivamente de impacto na saúde mental dessas crianças, na saúde alimentar dessas crianças, porque a gente sabe que a questão do isolamento social é uma questão que está prejudicando muito o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, nós não sabemos nada ainda com relação à avaliação, né? Nós temos hipóteses, nós temos estudos, basicamente estudos europeus, né, que mostram que para cada 3 meses sem aula, você tem uma perda de 2 anos e meio do desenvolvimento da criança. Nós temos estudos já revelando que as crianças brasileiras já estão com 11 anos de atraso para a aprendizagem da matemática. Imagina na língua portuguesa, que já era um atraso real antes da entrada da pandemia. Com todo esse cenário, né, com tudo isso acontecendo, uma coisa que nós pensávamos no início da pandemia é que era passageiro, que nós iríamos ficar no máximo 4 meses ou no máximo 6 meses sem ter essa interação. O que acabou se tornando, né? Acabou se tornando, gente, 1 ano e meio. E nós não temos previsão de que isso possa melhorar, né? Essa é uma realidade. Pensando nisso, então, né? Qual é esse papel do fonoaudiólogo clínico? E aí vai uma questão que, antes de continuar, eu preciso discutir com vocês, né? Qual é o papel desse fonoaudiólogo clínico que nunca esteve dentro da escola? Qual é o papel desse fonoaudiólogo clínico que muitas vezes atendia crianças com problema de aprendizagem e nunca fez uma visita à escola? Qual é o papel desse fonoaudiólogo clínico que emite um relatório e o relatório é tão técnico que a escola não consegue ler esse relatório? E esse relatório, muitas vezes, ele é engavetado, né? Porque não tem ninguém para traduzir o relatório, os termos específicos do relatório. Então, qual é o papel desse fonoaudiólogo clínico que está recebendo e que vai receber essas crianças, né? Então, nós temos uma dicotomia. Me desculpe falar sobre isso, né? Mas a gente precisa refletir sobre isso. Nós ainda temos uma dicotomia clínica-educação, né? Nós ainda não conhecemos efetivamente o que se passa com as nossas crianças dentro da escola, porque eu não vou na escola, a escola me manda relatórios extremamente superficiais, porque eu não sei instruir a escola a olhar essa criança de uma forma mais aprofundada no seu aprendizado. E aí eu fico numa situação muito desconfortável, porque esta criança pode ter uma tendência a receber diagnósticos muito errados, fonoaudiologicamente falando, né? Se eu pensar que a maioria dos diagnósticos que envolvem linguagem, que envolve aprendizagem, estão na mão desses profissionais, a gente tem um problema, né, gente? Por que a gente tem um problema? Aonde que se dá o exercício pleno da linguagem? Aonde que se dá o exercício pleno da aprendizagem? É na escola. Aonde que se dá o desenvolvimento de atividades, de díades, de intenções e interações comunicativas? É na escola. E o que, na verdade, de tudo isso a minha criança está tendo? Né? O que de tudo isso a minha criança está sendo exposta? Então, na verdade, hoje, eu não sei se é mais uma aula ou se são momentos ou pontos de reflexão que a gente precisa começar a fazer, porque existe um real despreparo. Não estou dizendo que, por exemplo, Sandra, Mônica, Lena, Cristiane, pessoas como vocês que estão procurando, na verdade, um conhecimento, né?
Mas eu estou dizendo que, de um modo geral, o despreparo ele está na mão de todos os fonoaudiólogos, né? De todas as pessoas que recebem clinicamente essa criança. Pode ser o psicopedagogo, pode ser o psicólogo clínico. A gente tem que começar a mudar um pouco esse olhar e buscar um pouco mais a aproximação da clínica, da escola ou da educação e da saúde, né? Então, é nessa interface que a gente vai conseguir se achar e poder ajudar as nossas crianças. Então, pensando um pouquinho nisso, né, qual é o papel desse fonoaudiólogo clínico que vai receber essas crianças para poder olhar para as dificuldades dela, né? Para, num primeiro momento, analisar qual é o perfil dessa criança mediante a esse caos todo educacional que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é que a gente vai ter que pensar num bom planejamento fonoaudiológico, ou um planejamento fonoaudiológico eficiente, né? Então, a parte 1 vai ser a fase 1, desculpa, e eu vou dividir isso em 3 fases no nosso planejamento. A fase 1 vai ser a fase da investigação, que vai ser realizada por rastreio. Não tem um outro procedimento que possa ser realizado com relação a isso, mas eu vou especificamente tocar em alguns pontos específicos da nossa atuação. A segunda fase seria a definição do modelo de intervenção que eu vou utilizar, né? Então, na realidade, que modelo que eu vou utilizar de intervenção? Então, se eu perguntasse para vocês aqui, qual é o modelo de intervenção que vocês utilizam normalmente? Vocês utilizam o modelo top-down ou vocês utilizam o modelo bottom-up? Qual é o tipo de intervenção que vocês utilizam? Vocês sabem classificar isso? Vocês sabem qual que é, na verdade, o pró e o contra, né, de se utilizar um modelo top-down em detrimento do modelo bottom-up? Então, isso é uma coisa que agora vai ter que ficar muito clara para nós, né? Então, se eu não tenho definido qual que é o meu modelo de intervenção, isso vai ficar muito complicado, tá bom? E por último, uma outra questão importante é: quantos de vocês trabalham com acompanhamento e monitoramento diagnóstico? Quantos de vocês fazem um acompanhamento e monitoramento de intervenção, que hoje necessariamente tem que ser por 12 meses, antes de pensar em qualquer diagnóstico mais preciso dentro da área da aprendizagem, né? Então, pensando um pouquinho sobre isso, né, eu queria ouvir agora de vocês, rapidamente, qual é o modelo de intervenção que vocês seguem, né? Qual que é o modelo de avaliação que vocês seguem, né? É esse modelo que ele é de cima para baixo, que é o top-down, ou é o modelo bottom-up, que é o modelo de baixo para cima? No modelo top-down, é um modelo onde eu parto daquele todo, né? Daquela investigação pela habilidade ou pela competência que a criança chega com a queixa. E o modelo bottom-up é o modelo onde eu já parto dos pré-requisitos, onde eu já passo dos marcadores do desenvolvimento. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, né? E isso é uma coisa que você vai usar tanto para a sua avaliação como para a sua intervenção. Então, qual é o modelo que vocês seguem, né? Ou, nunca pensei nisso, Simone. Na verdade, eu não pensei que poderia ser dessa forma, né? E aí eu vou pensar com vocês mais um pouquinho sobre isso, ok? Bom, se eu tenho essa arquitetura de planejamento fonoaudiológico clínico na minha cabeça, né? Se eu tenho isso estruturado, então, na verdade, o modelo de intervenção, o modelo de intervenção, tá, gente? Quando a gente fala, ele é um modelo de intervenção que vai pegar desde o diagnóstico até a conduta final desse paciente, né? Qual que, na realidade, eu vou utilizar para definir o perfil de leitura e escrita dos pacientes? Então, esse modelo de intervenção, ele vai desde o rastreio até a definição dos meus programas de intervenção ou das minhas estratégias de intervenção, como vocês queiram chamar, ok? Então, olha só, existe dentro da escolha desse modelo vantagens e desvantagens, tá bom? Então, eu vou falar para vocês o que é esse modelo, o que, na verdade, o que ele se resume enquanto especificidade da área, e vocês vão me dizer aonde que vocês se encaixam, ok? Então, olha só.
Quando eu penso no modelo que ele é top-down, é um modelo muito mais prático, e eu estou falando isso para vocês, gente, apesar de não ser o modelo que eu sigo, tá? Mas eu vou contar para vocês que ele é muito mais prático, ele é muito mais rápido, só que ele tira o poder do fonoaudiólogo para discutir diagnóstico diferencial. E uma das coisas que eu sempre discuto, e tem psicopedagogo aqui, tem pessoas que me acompanham, já ouviram eu falar isso, que, para mim, o papel do fonoaudiólogo clínico é o diagnóstico diferencial, né? Então, já por isso, vocês imaginam que talvez não seja esse o modelo que eu uso, né? Então, por exemplo, esse modelo, ele parte da queixa principal da criança, né? Então, chega uma criança, vamos ver para quem aqui? Chega uma criança para Iris, e a queixa é: meu filho não lê, meu filho não escreve. Então, olha só, eu vou partir do objetivo final, que é a produção de texto, que é a compreensão de leitura. Então, eu vou começar de cima para baixo. E de cima para baixo, eu vou elencando aquilo que a minha criança não consegue fazer, e aí eu vou escolhendo os procedimentos que eu vou investigar. Mas eu vou começar pela compreensão de leitura. Eu vou começar pela produção de texto, ok? Tudo bem, totalmente possível, principalmente para quem atende a população de escolas particulares, isso é totalmente possível, tá bom? Para mim, gente, que atendo o SUS, não é nada possível, tá bom? Primeiro que quando a mãe chega para mim e fala assim, meu filho não lê, eu já entendo que talvez eu esteja dizendo que meu filho não conhece nem o alfabeto, né? Então, daí já é uma outra clientela. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que a escolha desses modelos, elas são importantes dentro da nossa clínica, né? Então, por exemplo, na clínica da Andréia Batista, que é uma clínica que atende a população particular, na clínica da Sandra, na clínica da Eliette, na clínica da Dani, da Márcia, é quem eu estou vendo aqui, tá, gente? Da Miti, tá? Então, na verdade, talvez esse modelo seja interessante, mas existe um probleminha aí, tá bom? Você não consegue entender rapidamente se esta criança tem os diferenciais. Por quê? Porque se ela chega e você começa pela compreensão de leitura e você começa pela produção de texto, todo mundo vai ter alteração de produção de texto e compreensão de leitura. Então, essa criança pode ser TDL, disléxica, transtorno de aprendizagem, deficiência intelectual leve, ela pode ser tudo, porque todas elas têm essa dificuldade, entendeu? E aí, o que vai acontecer? A partir das sutilezas que você vai encontrando das alterações, tá, então o problema dela é decodificação, então eu vou avaliar a fluência, então eu vou avaliar rotas, então ela falhou, eu vou avaliar a habilidade metafonológica, aí eu vou avaliar a memória operacional, e aí eu vou chegando até lá embaixo, eu entender que a criança não identifica porque ela tem uma base fonológica alterada, entendeu? É possível, muita gente utiliza isso. Talvez no primeiro momento não te dê aquele entendimento dos diferenciais, mas você consegue partir da queixa principal da escola, da queixa principal dos pais, ok? Esse é o modelo top-down. Já o modelo bottom-up é o modelo que eu sigo, porque a minha população exige isso, né? E é o que vocês estão acostumadas a ouvir eu falar, né? Então, vamos começar a investigação de um rastreio por meio das habilidades que são preditoras, pelas habilidades a partir dos marcos do desenvolvimento. Esse modelo ele já começa a te dar pistas mais rápidas de um diferencial, né? Olha só, essa criança tem a queixa para ler, mas ela não tem problema de habilidade metafonológica. Olha, essa criança lê, mas ela não tem memória operacional alterada. Então, você já começa a descartar. E aí, você já começa a encaminhar o seu raciocínio para o diferencial, entendeu? Então, para mim, o modelo bottom-up é o ideal pela minha clientela, né? Pela minha situação de clínica.
Começo pelo modelo top-down? Não, não começo, porque ele me tira o entendimento do diagnóstico diferencial. Agora eu vou perguntar para vocês, né? Qual é o modelo que vocês seguem? Só não vale me dizer que vocês nem imaginavam que isso eram modelos que a gente poderia seguir. Ah, não vai poder falar. Mas você não me vem com esse sorrisinho, não, entendeu? Não, ó, eu vou falar, eu também uso bottom-up, eu acho que, ok, começar das habilidades, eu acho que facilita e enriquece o raciocínio, mas a minha clientela hoje, não é a grande maioria, não são crianças que vêm assim, não conseguem aprender a ler. São crianças que chegam com 9, 10, 11 anos, com dificuldades de leitura e de escrita, né? E aí, a gente não tem instrumento de rastreio para essa faixa etária. Então, essa tem sido uma grande dificuldade, porque a gente não tem um instrumento. Então, quando chega uma criança pequena, né, mais nova, tudo bem, você tem instrumentos. Mas uma criança de 11 anos com dificuldade de leitura e escrita, aí não tem jeito. Você não consegue, né, pensar no modelo top-down, porque falta, na verdade, instrumentos para você fazer isso, né? De rastreio. Aí você vai ter que ir necessariamente para instrumentos de avaliação, né? Mas aí você também fica limitada, porque esses instrumentos vão ter basicamente 10 anos e 11 meses, né? Então, na verdade, você continua com a limitação. Então, vocês estão entendendo, gente, que na realidade a gente pode adequar, né? Concordo, Bia, a maior dificuldade é a clientela de 11 a 18. Então, a gente até pode, na verdade, pensar em utilizar o bottom-up, em utilizar algumas avaliações que possam te dar esse pensamento, mas vocês saibam que a gente tem a limitação do diagnóstico diferencial. Tá bom, gente? Eu só quero que vocês saibam que existe a possibilidade e que, enquanto fonoaudiólogo clínico, eu posso estar optando, tá bom? Que essa é uma realidade. Agora, é o que eu falei, né? Na verdade, eu não sei se fica claro para vocês, quando vocês estão na clínica, essa possibilidade de escolha, né? Porque, teoricamente, isso é uma coisa que já é feito dentro da área de aprendizagem há muitos anos, né? Então, eu estou falando de estudos que mostram, na verdade, a eficácia de um modelo e de outro, dependendo da clientela que você assume, ou dependendo até do pressuposto teórico, na verdade, que você segue, né? Então, se você está dentro de uma preocupação com as habilidades preditoras e o quanto isso, na verdade, impacta a aprendizagem da criança, você segue esse modelo que é o bottom-up. Agora, se você está preocupado com a queixa que chega, que é de produção ou de compreensão, aí o modelo top-down, ele, sem sombra de dúvidas, vai ser o mais interessante aí, tá bom? E nesse período que a gente está com grandes defasagens de estimulação, por falta da escola e tudo mais, o bottom-up é por onde você tem que ir, porque você tem que ver onde está o buraco. Não dá principalmente para as crianças que estão chegando com 7, 8 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade, né? Porque elas não estão com competências e nem habilidades desenvolvidas para o ano escolar, né? Então, é isso que está assustando muito, né? Principalmente a criança que vem aí de uma escola pública ou de uma escola particular que não tem muita estrutura, né, de alfabetização, porque a gente sabe que tem, né, gente? A gente sabe que tem isso, né? Bom, então, pensando um pouquinho sobre tudo isso, né, eu acho que tem que ficar claro um pouquinho como é que a gente vai estar conduzindo, né, desde esse rastreio até a essa intervenção. Desde que a gente saiba que esta intervenção é uma intervenção que, a partir de agora, vai precisar ser monitorada junto com a escola, né? Então, eu vou precisar de um contato mais direto com a escola, eu vou precisar de um contato mais direto com esses professores, né? Então, é aí que entra uma outra discussão, né? Eu tenho que escolher qual modelo de intervenção eu vou utilizar, se é o bottom-up ou top-down, eu tenho que saber qual que é o nível de intervenção que eu vou realizar com essa criança, né? Qual é a faixa etária dela? Esse nível de intervenção que eu vou ter que utilizar com essa criança está em qual aspecto?
Está no aspecto preventivo, está no aspecto diagnóstico ou está no nível remediativo interventivo? Na verdade, como é que é feita essa escolha? Essa escolha vai ser feita muito por meio da maturação neurológica da criança versus escolaridade. Então, eu vou ter que fazer uma equalização aí, idade versus escolaridade. Então, quem é criança que entra para um nível preventivo de intervenção? É aquela criança que está na faixa etária dos 6 ou dos 5 anos até os 8 anos, 11 meses, 29 dias. Quem é a criança que entra no nível diagnóstico? É aquela criança que já tem a maturação neurológica das áreas secundárias da segunda unidade funcional para a formação de memória integrativa. E quem é a criança que entra no nível remediativo interventivo? São as crianças que, na dúvida, na absoluta dúvida do que elas tenham, eu vou partir para programas muito mais estruturados para buscar um ganho de habilidades muito mais veloz. Então, agora vai entrar, gente, né? Isso é uma coisa que eu já venho discutindo há um tempo, e a pandemia só veio complicar a nossa vida, que é assim, agora, ou eu passo a estruturar as minhas intervenções com número de sessões onde eu consiga fazer reavaliações sistemáticas para ver o quanto essa criança está melhorando ou não, ou eu perco essa criança. Ou eu perco essa criança para outros profissionais. Vocês entendem isso? E isso, gente, na verdade, já está acontecendo. Tem neuropsicólogo aqui? Tem algum neuropsicólogo? Sim ou não? Porque eu vou citar e aí eu queria saber se isso já está acontecendo com eles, né? Então, olha só. Só a semana passada, eu recebi de mães que estavam em atendimento fonoaudiológico para leitura escrita uma carta de recomendação do neurologista que acompanha essas crianças, dizendo para interromper o atendimento fonoaudiológico e iniciar o atendimento neuropsicológico, porque o atendimento neuropsicológico é controlado e vai resultar o maior efeito no impacto da aprendizagem das crianças. Se vocês não estão recebendo isso ainda, vocês se preparem, tá bom? Porque isto é uma cara da Mônica. A Mônica já vai começar a surtar. Então, olha só, a gente precisa começar a se preparar para fazer uma intervenção que gere um impacto acadêmico nessas crianças, gente. Porque a gente sabe que as intervenções neuropsicológicas, elas geram esse impacto. A gente sabe disso, né? Talvez não sejam todas, mas a gente sabe que uma grande maioria faz isso, né? E aí eu fico pensando, e a fonoaudiologia? E a fonoaudiologia? A gente está preparada para fazer isso? Né? A gente está preparado para escutar esse tipo de coisa? Porque a semana passada foi muito difícil. Confesso para vocês que foi muito difícil. Foi muito difícil conversar com o neuro, foi muito difícil conversar com os pais, foi muito difícil conversar com a escola, entendeu? Então, essas questões são questões que a gente vai começar a enfrentar. Ou eu começo a ter um trabalho, e que, na verdade, gente, não precisa ser por programa, pode ser um trabalho sistematizado como o PAC é. O PAC ele não tem um programa fechado, ele tem que ser um programa realizado em 10 sessões, certo, Cris? Quais habilidades que você pode colocar lá dentro? Você pode colocar. Só que qual que é na verdade, acho que qual que é o motivo dessa preocupação? É porque o motivo dessa preocupação é porque a fonoaudiologia clínica tem que aprender a monitorar. Eu preciso aprender a monitorar. Eu preciso aprender a de 15 em 15 dias, depois de X sessões de intervenção, eu aplico um roteiro, eu aplico um checklist, eu aplico uma prova e eu vejo se a criança melhora ou não. Ela está melhorando na escola, vai o checklist para a escola, né? O checklist está baseado na BNCC, está baseado nas habilidades da PNA, está balizado nas habilidades que você está trabalhando com a criança, não importa. Mas a verificação do comportamento modificado da criança é uma coisa que a gente vai ter que começar a fazer, porque as outras áreas já estão fazendo, né? As outras áreas já estão fazendo. Eu acho que a Mônica está concordando porque ela está sentindo isso na pele,
entendeu? Então, é a hora da fonoaudiologia clínica começar a se preparar um pouquinho com relação a isso, né? A Tatiana colocou assim, eu me preocupo com as habilidades preditoras, mas confesso que me incomoda pegar uma criança que às vezes já passou por neuropsicóloga, 2 meses de avaliação, psicopedagogia mais de 2 meses, e chega para mim e precisa de intervenção. Quanto tempo mais de rastreio e avaliação? Então, aí é a hora de você pensar na intervenção diagnóstica, Tati, né? Então, aí você vai abrir a mão do rastreio para entrar numa avaliação mais, com um perfil mais diagnóstico, ok? Porque ela já passou por intervenção, né? Então, essa criança, ela não veio livre de intervenção, ok? É diferente quando essa criança vem sem nenhuma intervenção, ok? Bom, aí isso me faz pensar, né, no quanto, na verdade, a prática do fonoaudiólogo ela está baseada nessa avaliação diagnóstica para monitoramento dessa aprendizagem, né? O quanto, na realidade, nós estamos preparados para isso. E aí, então, entra o entendimento do que é uma avaliação diagnóstica. A partir, né, de um princípio de que a avaliação diagnóstica é algo que a gente vai ter que compartilhar com o professor, mas esse termo não é só educacional, ele também é um termo clínico, eu preciso pensar que a minha avaliação diagnóstica, no caso desse que a Tati acabou de colocar, ele é um requisito essencial para melhorar a qualidade e o oferecimento de estratégias terapêuticas. Então, vamos imaginar assim, a Tati recebe essa criança, ela faz uma avaliação diagnóstica, levanta as habilidades alteradas, faz uma intervenção e dali a 3 meses ela faz de novo uma avaliação diagnóstica. Porque ela começa a fazer sistematicamente um monitoramento do desempenho ou da habilidade ou da competência que a criança está em defasagem. Por outro lado, né, a Andrea está aí, né? A Andrea, na verdade, ajudou a escrever esse texto. Ela coloca de forma muito clara que o processo, né, a avaliação diagnóstica, ela vai caracterizar o processo mediante o qual se constata que a medida que você queria foi atingida. Então, daí eu vou começar a falar de medidas, né? Eu quero melhorar a habilidade metafonológica, quais medidas eu vou utilizar? E quais medidas essa criança vai melhorar ao longo desse processo de intervenção? A mesma coisa, eu quero trabalhar a compreensão de leitura, quais as medidas que eu vou utilizar para isso? Quais as medidas que vão ser novamente replicadas e replicadas para eu observar esse desenvolvimento, né? Então, vamos mudar, né? Ao passo que a medida vai sendo atingida, né? Para os objetivos que eu propus, então significa que eu estou atingindo os objetivos da minha intervenção, né? Mas eu tenho que ter muito claro quais são esses objetivos. E aí, de novo, vai ficar muito mais fácil se você tiver claro quais habilidades que você quer trabalhar para melhorar a competência, para melhorar o conteúdo de aprendizagem na escola. Porque o final é a criança adquirir o conteúdo na sala de aula, né? E para isso eu preciso ter metas, né? Qual é a meta que eu quero que essa criança atinja comigo? Né? É a compreensão de textos narrativos, onde ela perceba a literalidade, mas que, por enquanto, é melhor ficar só no literal e não na inferência. Então, é isso que eu vou propor de trabalho. Vocês estão entendendo, gente? Então, eu preciso fixar metas a curto, a médio e a longo prazo nessas avaliações diagnósticas para eu poder monitorar, porque o meu monitoramento vai ser isso, né? Que aí é aonde entra em jogo o entendimento do que é o monitoramento, né? E aí é aonde nós vamos ter a maior dificuldade do fonoaudiólogo clínico, na minha opinião, porque é isso que eu vivencio, né? Em discussões com fonoaudiólogos clínicos na área de leitura e escrita, né? Pouco se sabe que o monitoramento é uma prática baseada em evidência, é uma prática baseada em evidência muito antiga, que você pode realizar por meio de checklists que você mesmo pode desenvolver, porque são as metas que você quer que a sua criança atinja, mas eu posso checar isso por aplicativo, por tabela, por gráfico, por isso que eu preciso lançar mão de instrumentos que possam ser repetitivos, por instrumentos que eu posso usar como balizador desse desenvolvimento da criança. Então, na realidade, o objetivo, ao utilizar o monitoramento, é esse profissional se manter informado o tempo inteiro
sobre o progresso da criança. Não tem mais isso, né? Aí ele chega, ele vai ser avaliado, ele vai passar por uma intervenção, depois ele é reavaliado depois de 6 meses. E esquece, gente. Olha só, a minha criança já perdeu 2 anos de aula, ela já perdeu 2 anos de escola. Ela já perdeu o critério diagnóstico, vocês estão entendendo isso? Ela já perdeu o critério diagnóstico, né? Eu não vou conseguir dar diagnóstico de dislexia nos próximos 2 anos, gente. A não ser que essa criança venha, faça uma avaliação, faça uma intervenção de 1 ano, para depois você saber se essa criança tem uma dislexia ou não. Que é isso que eu falei anteriormente, né? Que as avaliações e as intervenções monitoradas vão ter que ser feitas pelo menos em 12 meses, né? Então, na realidade, esse monitoramento, ele já vem sendo descrito na literatura há muitos anos, né? Como uma forma de você controlar a eficácia clínica e a eficácia educacional da criança. Então, olha só, gente, vocês percebem que pela primeira vez eu vou poder estar discutindo com um fonoaudiólogo clínico a questão do controle de uma eficácia educacional e clínica simultaneamente? Isso era uma das coisas mais difíceis de fazer no Brasil até antes da pandemia. Quem sabe agora a gente vai aprender a fazer isso, né? A fazer essa, que a gente chama de decopagem, né? É o que a criança aprende aqui na clínica e o que ela efetivamente vai utilizar dentro da escola, né? Então, quando que ela transporta esse conhecimento de uma forma mais efetiva? E aí, se eu for olhar, lembra que eu falei para vocês que a questão do monitoramento ela é muito antiga, né? Se eu for olhar lá para trás, né, na literatura, eu vou encontrar uma citação de Edmond, que é de 1979, onde ele fala que o monitoramento ele deixa disponível para a família, para o clínico, para o professor, o impacto na qualidade dos programas de ensino ou interventivo que essa criança vai estar sendo submetida. Então, você disponibiliza os dados, você conta para o professor, eu estou trabalhando essas habilidades e o senhor pode utilizar essas habilidades em sala de aula, porque o desempenho comigo é esse, e talvez ela possa ter esse desempenho também dentro da questão educacional. É claro que quem já trabalha com monitoramento, eu não sei quantos aqui trabalham, sabe que, na verdade, os efeitos positivos na autoestima e motivação da criança é muito grande, né? Quando ela vê, por exemplo, quando ela constrói o próprio gráfico, né, de desempenho dela. A gente sabe o quanto isso é importante. Serve também para fiscalizar os objetivos centrais que foram avaliados e se eles realmente estão sendo atingidos, né? E é claro que esse tipo de monitoramento que nós estamos falando, que é um monitoramento sequencial dentro das intervenções, ele é fantástico para saber quem que é a criança que precisa de um acompanhamento terapêutico sistemático. Ou, agora é o momento de solicitar dessa criança uma avaliação neuropsicológica, porque talvez ela tenha um rebaixamento muito grande atencional. Então, agora eu limpei o quadro, né? Então, agora eu sei, por exemplo, que a criança ela não tem um problema que é só educacional, mas que talvez ela tenha um problema neurocognitivo de base, e que aí agora eu preciso da equipe para me ajudar a entender se ela tem um transtorno real do neurodesenvolvimento ou não. Ok? Então, olha só, eu queria agradecer esse momento. Eu vou, nesse momento, né, dizer que é óbvio que nós estamos aqui para contar para vocês e eu tenho que agradecer a Alegra, porque a Alegra um dia me viu muito triste, me viu muito cansada, me viu, na verdade, muito esgotada. E ela perguntou assim, o que você quer? Eu quero um espaço para discutir alfabetização e fonoaudiologia clínica, porque não está fácil, né? Não está fácil você chegar no SER, né, que é um centro de referência para atendimento clínico de crianças com problema de aprendizagem. Você chegar na mesma hora que está chegando um ônibus escolar com 45 crianças, todas descendo de mochilinha, felizes porque elas estão dentro de uma instituição que não é a escola. Elas não podem estar felizes, gente, por estar descendo numa clínica. Mas é muito difícil você ouvir essa criança falar assim, tia, eu posso voltar amanhã? Eu gostei de aprender com você. Lá na minha escola eu não estou conseguindo nem ir, tia, aqui pelo menos eu estou podendo vir. Gente, aí a Alegra me escutou e nós estamos aqui para dizer para vocês que se vocês tiverem interesse em discutir essas questões, nós vamos estar abertas para discutir com vocês. Então, muito obrigada.